Bom, pessoal, continuando o nosso estudo da cinemática, agora essa aula será pautada única e exclusivamente nos quatro gráficos do movimento retilíneo uniforme que devemos saber, tá? Então, vamos por partes aqui. Vamos começar pelo gráfico de velocidade por tempo. Então, V por T, ok? Bom, para começar o gráfico V por T, primeiro eu vou representar os dois eixos aqui, né? Lembrando que o eixo vertical aqui é do primeiro termo, então velocidade, tempo aqui, beleza? Vou fazer a mesma coisa desse lado de cá, né? Porque existem dois gráficos de velocidade por tempo. Aí você pode me questionar e falar assim, professor, mas por que dois, né? Bom, para entender o motivo do porquê 2, a gente tem que entender que aqui no estudo da cinemática, o referencial ele vai ser muito importante para me dizer qual é o sinalzinho da velocidade, né? Então, vamos nos recordar aqui, ó. Dos meus dois gráficos, o primeiro deles, o que está à minha esquerda, é o gráfico para a velocidade positiva, ou seja, o meu movimento é progressivo. Lembrem-se sempre, quando a velocidade é positiva, significa que eu estou indo a favor do referencial. O meu corpo, ele avança posições, ele progride posições na trajetória. E o meu segundo gráfico vai ser para a velocidade menor que zero, uma velocidade negativa, que vai me indicar um movimento retilíneo uniforme retrógrado. Retrógrado. O que isso aqui significa? Que o corpo está voltando posições na minha trajetória. O meu corpo, mais especificamente, né, se movendo ali, ele está retrocedendo posições, beleza? Então, principal característica aqui é que a velocidade ela é constante. Então, conforme o tempo aumenta, meu valor de velocidade não muda. Então, se eu tiver um valor de velocidade v, v1, por exemplo, esse v1 vai permanecer o caminho inteiro. Então, o meu gráfico tem que ser uma reta que não pode estar nem subindo e nem descendo. Portanto, é algo mais ou menos assim, certo? E até quanto, professor? Até quanto aqui? Bom, você projeta até que você tenha o tempo de movimento total, beleza? Bom, agora, para a velocidade negativa, a mesma coisa. Imaginem aqui, ó, eu vou ter um menos v2, por exemplo, e esse cara não pode mudar. Não pode mudar, porque nós temos aqui, né, a velocidade constante. Tá legal, galerinha? Esses são os dois gráficos de velocidade por tempo do MRU. Agora, quero dar uma passada com vocês no gráfico de posição por tempo. Então, vamos lá. Gráfico S por T. Bom, para o meu gráfico S por T, eu também terei dois, né? Porque, lembrando-se sempre, nós temos um gráfico para o movimento progressivo e um para o movimento retrógrado, não é? Nunca se esqueça, hein? Referencial da velocidade, extremamente importante. Só que aqui, eu já vou colocar direto aqui embaixo, que eu estou falando do gráfico à esquerda para V positivo e aqui para V negativo. Galera, uma coisa a gente tem que botar na nossa cabeça. Desenhar gráficos na física é montar funções na matemática, é a mesma coisa. Então, eu tenho que me ater a qual é a função que descreve o que eu estou querendo analisar graficamente. No nosso caso, a função que vai descrever é a função horária da posição, essa em função do t. Vamos recordar aqui embaixo comigo? Ó, S é igual a S0 mais V vezes T. Ou eu também posso ter S
igual a S0 menos V vezes T. Gente, eu quero que vocês olhem para isso daqui com muita atenção, tá? Muita atenção. Por quê? A minha posição em função do tempo está determinada por uma função de primeiro grau. Então, olhar essas duas expressões é a mesma, exatamente a mesma coisa que olhar um f de x igual a vezes x mais b, ou também f de x igual a x menos b. Isso daqui são os termos gerais, né? Opa, desculpem aqui, gente. Aqui é menos ax mais b. São os termos gerais da função de grau 1, sendo a, lembra, é o coeficiente angular. O coeficiente angular pode ser positivo ou negativo. Veja, para você identificar tudo junto comigo, ó. Quem é o meu f de x? Bom, quem está no eixo y, é o y da função, é meu s, certo? Agora, vamos lá, identificação. Quem é o termo independente? Quem está sozinho aqui, ó, que é o nosso b? Bom, quem não multiplica ninguém. É a posição inicial. É onde o gráfico vai cortar o eixo y, né? Bom, quem está no eixo x é o meu x da função, que é esse x aqui, ó, que é o tempo, que está no eixo x. E quem acompanha, quem multiplica o x, é o meu coeficiente angular da reta, que é a ou menos a, que é quem? V ou menos v. Ah, professor, entendi tudo. A velocidade é o coeficiente angular da reta, né? É. Então, vamos lá. Se meu coeficiente angular é positivo, minha reta é crescente, né? Então, eu teria algo desse tipo aqui. Galera, só arrumando, que é S por T, né? Tô ficando maluco, aqui é S. Deixa eu arrumar aqui, que é S por T, né? Então, minha reta ela é crescente. Portanto, é algo mais ou menos assim, ó. Beleza? Então, até o tempo de movimento do cara, eu tenho aqui uma posição inicial marcada nesse ponto, e nesse outro ponto aqui, eu terei a posição final. Ó, o S0 é onde a reta corta o eixo vertical, o eixo y, né? Como previsto lá no B, que é o nosso coeficiente linear da reta. E aqui, né, meu coeficiente angular é negativo, minha reta decresce, né? Então, eu tenho aqui uma posição inicial. Aqui eu vou ter o quê? Uma posição final até o meu tempo de movimento aqui, certo? Então, veja, desenhar funções de primeiro grau é a mesma coisa que desenhar aqui na física, a função horária da posição. Tá legal? Bom, muito importante isso aqui. Só para a gente dar as devidas importâncias, né? Eu quero trazer para vocês a importância do gráfico V por T, tá? Tem uma propriedade muito relevante aqui, que é a seguinte. Eu vou puxar esse primeiro gráfico aqui que nós temos, né? Esse daqui, só para a gente poder fazer análise de forma muito parecida aqui com o que a gente já fez, usar o mesmo desenho, né? Deixa eu colocar ele aqui, ó. E vamos fazer uma análise rápida. Se eu projetar, né? Projetar, a palavra é essa. O meu gráfico no eixo x, projetar o gráfico no eixo x é formar uma figura bidimensional. Então, trabalharemos aqui com a área agora, né? Se eu olho essa imagem, essa figura achurada aqui, né? E eu tenho que tomar cuidado, porque é sempre do gráfico para o eixo x, eu vou rebater. O que eu consigo tirar daqui? Bom,
Se você olhar com muita atenção, essa área é a área de um retângulo, certo? E só por recordação, eu sei que você lembra, mas só por recordação, a área do retângulo é dada por base vezes altura, certo? Base vezes altura. Agora que eu lembrei disso daqui, eu vou trocar base e altura pelas grandezas físicas. A base é o intervalo de tempo e a altura é meu v. E aí, claro, eu vou puxar aqui uma recordação, uma observação. A velocidade, quando ela era constante, é dada por ΔS sobre ΔT. Se você passar o tempo multiplicando v, você tem quem? Seu ΔS. Então, velocidade vezes intervalo de tempo é o deslocamento. Espera aí, professor, você está me dizendo então que se eu calcular a área de um gráfico v por t, eu terei o deslocamento? Numericamente, sim. Então, aqui eu tenho que relembrar esse conceito extremamente importante. A área ela vai ser numericamente igual ao ΔS, tá bom? Portanto, aqui, ó, aqui eu tenho uma propriedade que vai me auxiliar demais. Quando você tiver um gráfico v por t, ao calcular a área dele, você terá o deslocamento em número. Por que a gente coloca esse nzinho em cima do igual, né? Porque área e deslocamento são grandezas completamente diferentes. Porém, o cálculo da área me devolve o valor do deslocamento. Então, em número, são iguais. É muito importante que você tenha esse rigor científico, né, na hora de fazer a sua análise. Lembrem-se, pegou o gráfico V por T, pode calcular a área, que você vai ter direto o seu ΔS, tá bom? Então, galera, essa aula acaba por aqui. Sei que vocês estão muito tristes. Ai, que pena que acabou, né? Brincadeira. Brincadeira física é um terror para muitos de vocês, eu sei, mas estou aqui para ajudar. Então, estes são os gráficos que nos interessam no movimento retilíneo uniforme, tá? Peguem bem esses conceitos, porque os vestibulares, de forma geral, adoram cobrar aí gráficos, leitura gráfica, né? Então, não acabou não, né? Cinemática tem mais uma porrada de coisa. Pode ver os vídeos aí à vontade, ok? Ó, beijo, até daqui a pouco.